Olá, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês uma palavra que quer nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a ouvirem uma música que hoje será conduzida pela Miriam Bineman. Ouçamos. Nesses últimos dias, dois assuntos tomaram conta dos jornais do nosso país de uma forma especial. O primeiro assunto é a velha discussão: a cloroquina é ou não eficaz na cura da Covid? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. O segundo assunto é sobre a vacina. Ela vai ou não nos imunizar contra a Covid? Muitos acreditam que sim. Alguns acreditam que não. Pelo contrário, acham que a vacina serve para eliminar a população idosa, que altera o nosso DNA e que com ela será inserido em nosso corpo um chip, um microchip líquido que pode controlar, quem sabe, a nossa vida. Hoje vivemos numa época em que cada um acredita no que quiser. Normalmente, formamos a nossa crença, a nossa opinião a partir daquilo que nós ouvimos por aí e naquilo que nos convém mais, principalmente quando ainda se envolve uma questão política. Cada um é livre em acreditar no que quiser, mas toda escolha traz consigo as suas consequências, sejam elas boas ou más. Em relação às coisas de Deus, também acreditamos naquilo que nos convém ou acreditamos naquilo que a palavra nos diz, indiferente se ela nos agrada ou não. O desafio da vida de fé é crer nas coisas que não achamos uma razão para tal, nas coisas que não podemos enxergar, nas coisas que não podemos, quem sabe, entender ou achar alguma lógica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 14. Nesse texto nós temos a história de Naamã. Naamã
era o comandante do exército do rei da Síria, era um herói de guerra, porém ele sofria de lepra. E certo dia, uma simples menina empregada de Naamã disse à sua esposa, a esposa de Naamã: quem dera o meu senhor, Naamã, estivesse na presença do profeta, o profeta Eliseu, e ele o curaria da sua lepra. A menina, ela cria que Deus, por intermédio do profeta, poderia curar Naamã da sua lepra. Quando Naamã ouviu essa história, foi falar com o seu rei sobre o assunto, pedindo liberação para que ele pudesse ir até a casa de Eliseu. Aliás, ele queria ser muito curado. Naamã preparou a sua carruagem, seus cavalos, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã estava disposto a fazer qualquer coisa, a dar tudo o que tinha para ser curado. Chegou o dia em que Naamã parou em frente à casa, à porta da casa do profeta Eliseu. Naamã esperava que Eliseu o recebesse, que invocaria o nome do Senhor, que impusesse as mãos sobre ele e curaria ele, restauraria a saúde dele. Mas, para a decepção de Naamã, não foi isso que aconteceu. Eliseu simplesmente pediu para que o seu empregado atendesse Naamã e mandou dizer o seguinte, que ele deveria ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes para ser curado. Naamã ficou indignado com a atitude do profeta Eliseu. Deu meia volta e foi embora irritado com essa atitude. Naamã acreditava que até que poderia ser curado, mas que tinha que ser do seu jeito, da maneira que ele imaginava, de acordo com a sua crença. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso, ele foi embora. E ao retornar para casa, os seus empregados lhe disseram: se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e mergulhe, mergulhe e você ficará limpo. O versículo 14 do nosso texto diz que Naamã desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu. E a sua pele se tornou como pele de uma criança e ficou limpo. Amados, amadas, por natureza, nós somos incrédulos, somos teimosos na fé como Naamã. Temos dificuldade em acreditar nas palavras dos homens e mulheres de Deus, pessoas que foram vocacionados por Deus para nos transmitir a sua palavra. Hoje, cada um tem a sua verdade e acha que sabe mais do que todo mundo, inclusive mais do que a palavra de Deus, ou mais do que aqueles que a transmitem. O que chama atenção nesse texto não é a fé de Naamã, não, mas a fé da menina empregada e dos empregados depois lá na frente praticamente da casa do profeta Eliseu. Na maioria das vezes, as pessoas mais simples, humildes, têm uma fé mais sincera e verdadeira do que um homem cheio de si, arrogante. Se Naamã tivesse mergulhado apenas 6 vezes, 5, ou menos do que 7 o exigido, será que ele seria curado? Claro que não, né? A ordem de Deus era mergulhar 7 vezes. Quantas vezes somos desafiados por meio da fé para obedecermos, para confiarmos na palavra e não desistirmos na metade do caminho, achando que não precisamos fazer exatamente como Deus pediu.
Deus muitas vezes nos leva até as últimas consequências só para ver se de fato cremos ou não nele. Deus não nos pede coisas difíceis, Deus não nos pede coisas impossíveis, Ele apenas quer que creiamos nele com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa humildade, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa vida. Que nesse período de pandemia sejamos desafiados a crermos mais do que nunca no poder de Deus. Que Ele nos dê a fé desses simples empregados de Naamã, mas que nós possamos experimentar a restauração que Naamã experimentou. E eu quero finalizar esse mini culto, essa mensagem, com uma oração. Eu convido a você acompanhar minha oração, se quiser também acompanhar em silêncio ou em voz alta, como se sentir à vontade. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu reconheço que tenho sido teimoso na fé. Tenho tido dificuldades em crer plenamente em Ti. Perdoa-me de quando não tenho confiado em Ti. Perdoa-me quando eu tenho confiado em mim, tenho confiado em coisas, em pessoas, em vez de confiar em Ti. Dá-me, Senhor, a fé que os empregados de Naamã tiveram. E eu quero experimentar a cura física, emocional, espiritual que Naamã experimentou. Tem, Senhor, misericórdia de mim. Eu sou apenas um servo Teu. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E eu quero, em nome de Deus, te abençoar com as palavras que Moisés passou para Arão para abençoar o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um abençoado dia, uma abençoada semana. E até a próxima. Obrigado.